Olá, Bel. Boa tarde. Boa tarde. Muito Direcionou. bem-vindo. Legal. Pessoal, esse é mais um episódio do PEC IoT Talks e eu tenho o prazer aqui de estar com o Abel. Ele é responsável pela operação da InfraSpeak no Brasil. Ele vai contar um pouquinho mais para vocês do que ele faz, do que é InfraSpeak. Mas só antes de dizer o que é o objetivo da nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo na indústria em relação à introdução de novos softwares, o que eles trazem de novo, o que é diferente, na verdade, de softwares que vinham sendo utilizados até aqui na indústria e o que essa nova geração traz de novo, por que ela é diferente, né? Abel, por favor, se apresente. Muito bem-vindo. Obrigado, Cristiano, e muito prazer realmente de poder fazer parte desse movimento, né, que vocês estão liderando. Nós, de parte da InfraSpeak, temos um novo modelo, né, de pensar, né? Nós nos posicionamos como uma plataforma inteligente de manutenção, e isso requer absorver tudo que existe de mais atual em termos de tecnologia para entregar. Entre elas, essa integração da nossa plataforma com o IoT, especificamente do IoT industrial, entendermos muito bem o quanto são as necessidades que a gente recebe dos clientes industriais, quais são as dores realmente que a gente consegue visualizar, e nesse campo aí o quanto os softwares ERPs que hoje instalados na indústria atendem ou não essas dores que existem no campo, né? Nós somos field. Nós somos realmente quem coloca a mão na massa junto com os técnicos de manutenção, com os gestores, quem é responsável realmente de dar produtividades para as indústrias, né? E é nesse Legal. caminho aí que a gente vai conversar, né, Cristiano? Muito bom, muito bom. A InfraSpeak hoje ela é uma empresa portuguesa, certo? Com base no Brasil e em vários outros países, certo, Abel? Perfeito. Nós temos estrutura própria, então, com o escritório no Brasil, em sede aqui em Florianópolis e em São Paulo, escritórios em Barcelona, na Espanha e na Inglaterra, para atender o Reino Unido como um todo, e depois mais 16 países que aí trabalhamos com a base de partners, né? Muito legal, muito legal. Abel, indo direto ao ponto, para a gente usar bem o tempo do nosso convidado aí e também de quem está assistindo. Eu sou um gerente de manutenção, um gerente de fábrica. Eu estou lá com uma fábrica de 300 pessoas, 500 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, mas eu faço a gestão de tudo com o meu ERP. Além de eu ter muitas dores de cabeça, o que tem de errado com isso? O que tem de errado com isso e o que dá para fazer diferente? Por que o ERP talvez não seja o melhor jeito de se fazer a gestão de uma fábrica como um todo, apesar de ser uma ferramenta imprescindível, certo? Então, dentro da estrutura natural de um ERP, né, existe o módulo de manutenção, que quando a gente toca nesse ponto da usabilidade, né, o que realmente o módulo de manutenção de um ERP serve aos operadores, né? Então, quais são as dores que nos vêm em cada um dos clientes industriais que nos pedem, né? Reduzir essa necessidade de inputs manuais, né, escritos ou mesmo digitais para a ferramenta, para ela depois dar resposta, né? Uma necessidade de aumentar a disponibilidade dessa mão de obra técnica, a eficiência desses processos reais de manutenção, quer dizer, reduzir o tempo-resposta e, consequente, melhorar essa disponibilidade de máquina, né? Os custos, que não ficam muito claros dentro dessa visão do ERP, e a gente melhorar
os processos, realmente, né, tornar mais eficiente. A gente nota bem que a indústria sempre foi, realmente, a tecnologia embarcada das linhas de produção são tão complexas e realmente de uma forma tão brilhantes desenhadas pela engenharia, mas o quanto isso na prática, para quem está na manutenção, ele não se traduz em eficiência de comunicação. A voz do ERP não chega na ponta. Ele realmente demanda informações, mas não transmite informações. É Então, isso. o nosso ponto... Pois não. Não, isso que eu acho muito legal desse problema a ser resolvido, assim, é isso que me tira da cama cedo todos os dias, é trabalhar com esse problema, porque esse é um problema que parece ser super simples, que é grande parte dos sistemas, parece que eles são desenhados para se imputar, eles foram desenhados primeiro top-down, né? A maioria desses sistemas, o RP, para mim, um dos principais problemas dele é que ele foi desenhado top-down. Quem compra um RP é o CEO da empresa, é o dono da empresa, em caso de empresas familiares, lógico, o TI super envolvido, mas ele vem top-down. E quando chega para o operador, para quem realmente precisa e interage com aquele sistema, grande parte do seu dia, ele não devolve nada. Ele só é um lugar de entrar com dado. Então, eu digo, ele não fecha o loop, porque imagina um sistema em que você é uma relação injusta. Se fosse um casamento, já teria acabado faz tempo. Porque um só dá e eu não recebo. O pobre do gerente de manutenção ou do manutentor, ele fala assim, não, peraí, mas eu dei tanta informação aqui, me ajuda agora. Eu já imputei Acho que tanta coisa. o nome do jogo disso, né, e é o que realmente a gente se propõe, é a flexibilidade das funcionalidades, né? Nós temos realmente o nosso foco é na equipe de manutenção. Então, ela, ainda mais com a pandemia e as dificuldades que nós temos para enfrentar, nós precisamos de uma manutenção enxuta, muito lógica, muito direta. Claro que vamos integrar com o RP, é natural, né? Então, nós vamos dar as informações que o RP precisa, mas na ponta nós precisamos dessa flexibilidade e a usabilidade que nós estamos falando, né? Quem está na ponta tem que usar da tecnologia como uma ferramenta e não como uma escravidão que ele precisa ficar imputando dados, puxando, vamos dizer assim, muito tempo precioso para ele alimentar o RP. E não nos entendam mal, né? Agora, eu imagino, o CEO da SAP deve estar assistindo a gente agora, deve estar se sentindo chateado agora, da gente tá... Não, é super... Nós estamos apoiando, né? Nós estamos, na realidade, nós estamos sustentando o RP. Vamos entender muito claramente, né? Nós jogamos um jogo juntos, né? Onde, vamos dizer assim, o IoT e um sistema inteligente realmente que consiga absorver esses sensores, toda essa tecnologia do IoT e transmitem resposta imediata para quem está na operação. Isso significa performance, significa produtividade da indústria, significa menores custos, manutenção preditiva. A gente está indo de encontro ao futuro, né? Então, a indústria que sempre foi e é realmente o berço da tecnologia, quando se fala em comunicação de equipes, fica um pouquinho para trás. E isso aí é uma forma que, em algum momento, e agora a pandemia está provocando isso, que é o momento do virar a chave. Realmente, né, estamos prontos, né, para servir a indústria. Nós temos que aprender também. Eu acho que a questão, quando você falou, Cristiano, que é um sistema fechado, né, o ERP ele funciona top-down. E essa nossa capacidade de aprender com os equipamentos, aprender com as rotinas, o que é mais lógico, e isso ser um desenvolvimento contínuo, está dentro da nossa parte aí, que realmente ser uma plataforma inteligente, é aquela que absorve a informação, processa, transforma num processo melhor e devolve para quem está realmente com a bola para bater o pênalti, para que ele, vamos dizer assim, tenha o recurso todo e todo o apoio para otimizar os seus tempos, né?
Você tem algum case alguma história que você consiga contar para a gente, Abel, de alguma implantação que vocês encontraram realmente um RP rodando e as rotinas de manutenção, rodando em cima de um RP e que vocês implantaram isso? Como que acontece? Quem que está envolvido geralmente? Porque é sempre um desafio e acho que isso a revolução da nuvem também vem trazer bastante isso, né? Que é dar um pouquinho mais de poder para o usuário, né? Da ponta, ou seja, o TI super importante para garantir segurança dos dados, segurança da informação, infraestrutura de rede, mas a gente traz um pouquinho mais o dono do problema, né, para a mesa. Se puder contar um pouquinho de situações, como que funciona isso, como que o gerente de manutenção participa disso, como que ele traz esse tipo de problema? E com certeza, só para salvaguardar, vamos dizer assim, as questões de segurança, de informação, realmente não vou poder nominar o cliente, mas é uma mudança cultural, né? Então, operações que normalmente foram formatadas para, e nesse caso específico, sem técnicos, né, atuando em forma remota, nós conseguimos reduzir para 72 profissionais, desde que eles pensando diferente. Então, realmente, a questão de ter smartphone na ponta, a partir dos sensores sendo interligados e abrindo esse serviço, principalmente em áreas industriais grandes, né, como é o caso do citado, ele dá um tempo-resposta muito menor. Então, nós temos essa mão de obra mais ativa, essa mão de obra mais presente e, vamos dizer assim, otimizando melhor os seus trabalhos, né? No E final... fazendo coisas mais interessantes, né? Fazendo coisas que agregam mais valor, né, à operação em si. A gente vê que no uso do PKIoT existem pessoas que são imputadores de dados, então contratam-se engenheiros de processos, pessoas que fizeram boas faculdades, que têm conhecimento, que gastam 70%, 80% do seu tempo não analisando informação e definindo planos de ação. Eles gastam seu tempo reunindo dados, compilando dados e gerando relatórios, porque justamente todas essas partes não se conversam entre si, né? Então, a quantidade de energia que se perde nisso é incrível. Você pega um recurso super valioso e fala, mas vamos eliminar essa pessoa? Lógico que não, ela só vai fazer o que ela já devia estar fazendo antes. Ela já devia estar, e ela se frustra. Então, é difícil de motivar um engenheiro de processos, ou imagino que um gerente de manutenção que o cara que tem na veia, né? Ele gosta de resolver o problema, é isso que ele gosta de fazer. Ele não gosta de ficar fazendo anotações e indo verificar, indo coletar dados. E acho que a melhor utilização do tempo das pessoas é uma boa consequência do que a gente vê de softwares novos na indústria, assim, né? Que eles assumem, e aí é um ponto que a gente vai falar um pouquinho também, que assumem quem é o usuário desse negócio de verdade? Quem que a gente tem que colocar no centro do desenho dessa solução, né? É quem usa. Quem usa é o cara da ponta acima de tudo. Porque se ele usar, toda outra camada vai ter a informação que precisa. Se o cara que está na ponta está usando e está feliz e tira valor daquilo, o resto é consequência. Os relatórios que a gente vai gerar, o tipo de informação que isso vai... Essa é a parte fácil, né? Quando a ponta está usando. Então, acho que a gente... endereçando um pouco desse ponto, o que mudou no outro... do software antigo na fábrica para o software novo. Eu acho que a gente inverteu a pirâmide de uso, né? Então, enquanto vinha uma solução top-down, vamos desenhar para quem compra, né? Todo mundo desenha para quem compra, para quem assina o cheque, ou vinha se desenhando, e quem assinava o cheque sozinho era o CEO da empresa, né? Então, esse cara tem que estar satisfeito. Então, qual relatório o senhor quer? Qual relatório o senhor doutor, o senhor gostaria de ter no seu... E daí para o resto da ponta só sobram requisitos, não sobram, ele não tem voz. Então, acho que a gente inverte essa pirâmide de usabilidade e fala assim, não, meu usuário central é o operador da máquina, meu usuário central é o cara da manutenção que está lá no pé da máquina, tem que ser bom para ele
Porque, né, acho que tem bastante disso aí no caso, né? Então, gestores, vamos dizer assim, de grandes equipes e operações complexas, né? Linhas industriais complexas, eles demandam realmente confiança nas informações. Os dados têm que ser confiáveis. Então, o número de clientes que nos acessam e onde a gente pergunta como é que vocês fazem hoje, né? Ele tem o ERP, né? Tudo estruturado, tudo bonitinho, coisa e tal. Nós trabalhamos com planilhas Excel, quer dizer que são alimentadas do campo por papel e existe gente dedicada para esse input dentro do Excel para formulação de relatórios e tomada de decisão. Então, no final, nós estamos falando de comunicação, né? O grande problema da manutenção central é a comunicação. O quanto mais ágil realmente a gente consegue trazer para esses tomadores de decisão dados confiáveis, é o nome do jogo. É realmente isso que nós estamos jogando, né? O quanto nós estamos conseguindo alimentar e, claro, trazer não só informações importantíssimas do ERP, quanto da sensorização dessas linhas, né? Quanto, vamos dizer assim, de um ambiente talvez externo que a gente não esteja contando, né? Com umidade, com qualquer outro tipo de problema que afete a nossa produtividade e o quanto a gente consegue prever, né? A análise desses dados realmente online trazem informações super importantes, né? Então, quanto de mão de obra a gente precisa ter disponível para atacar aquele problema que vai acontecer? Nós não vamos parar a linha antes disso acontecer por N situações, né? Mas naquele break, naquele ponto, nós estamos com a equipe pronta para atacar. Quer dizer, então, é realmente um planejamento melhor em cima de informações confiáveis. É por aí. Informações não confiáveis são mais danosas do que falta de informação, né? Cria-se uma cadeia de desconfiança geral, cria-se uma cadeia de um niilismo aí quase tecnológico. Não acredito mais em nada. Não acredito mais e em aquele nada. ponto, vamos dizer assim, muito delicado, né, e natural que aconteça quando essa informação não está disponível para todos. É que nós achamos que temos os técnicos milagrosos, que é quando ele toca numa máquina, tudo acontece, é imprescindível esse técnico. Quer dizer, a informação, vamos dizer assim, acumulada, está só na cabeça desse técnico. Ele não pode ficar doente, ele não pode entrar de férias, o turno dele, se ele não está naquele turno, o turno segundo já não tem a mesma produtividade. Pô, setup, o que é o processo, né? Então, a gente conseguir mergulhar nesse processo, entender muito bem esse processo operacional, é totalmente no campo operacional, e disso tirar aprendizados, vamos dizer assim, performance, né? Temos técnicos realmente super capacitados que entregam performance, outros super capacitados que estão lazy, não estão atendendo aos requisitos que temos reuniões, treinamentos, a empresa está fornecendo 100% das ferramentas, só que esse técnico não tem performance igual aos outros. Precisa de treinamento, está desmotivado, o que está acontecendo? Muitas vezes pode mas ser eles são a minoria, essa né? São a minoria. burocracia que nós estamos entregando para esse técnico, né? Pode ser esse o desmotivador de todo o processo. Eu vejo, é muito bom isso, eu vejo isso acontecendo bastante, assim, muita gente tem receio, né, dessa transparência. Gestores que temem pelos seu time de frente. Ele fala assim, não, meu time de frente, e quando eles começarem a ser medidos, eles vão boicotar, eles vão colocar informações falsas e tudo mais. Eles temem que os seus operadores, que os seus manutentores temam. Quando a gente implanta um sistema que traz transparência, e transparência para mim é o nome do jogo quando se fala em comunicação, né? A democratização dessa informação, a transparência. Na empresa, toda a informação está disponível para todo mundo e a gente acredita muito nisso, nessa transparência, a revolução que ela causa por onde ela passa, né? Então, essa transparência de informação, ela causa justamente o oposto.
Os operadores não só não têm medo da transparência de informação, como eles se sentem aliviados. Eles falam assim, não, agora eu não preciso mais ficar explicando nada. Eu não preciso mais ficar dizendo o que aconteceu. Porque eles trabalham duro. Eu digo que o cara que está na ponta, ele não acorda de manhã cedo, pega dois ônibus, fica uma hora para ir chegar numa fábrica que é duro, um ambiente duro. A fábrica é um ambiente difícil para ficar lá. Ele está trabalhando duro, ele quer resolver, ele quer fazer, mas às vezes ele está correndo tanto e acontece tanta coisa ao longo do dia. E quando chega o chefe, geralmente o chefe só chega para perguntar quando as coisas não vão bem, né? Fala assim, ei, por que não Parou rodou? a máquina. Por que que... Por que não foi bem? E ele não consegue explicar. Isso gera uma ansiedade para ele incrível. De ele fala assim, não, mas eu estou trabalhando aqui o tempo inteiro. E ele fica numa situação, numa saia justa, assim, de falar, poxa, daí ele vai começar a colocar qualquer razão no diário de bordo, que está em papel, em Excel, porque ele só no final do dia que sobrou um tempo para ele ver. Então, quando não tem transparência, vira um jogo de acusação muito pior. Com transparência, o diálogo muda. Ele deixa de ser o que aconteceu para que a gente. Como que eu posso te ajudar? Como que você precisa de ajuda? Eu vi aqui que a máquina parou, eu já tenho todas as informações, eu como gestor, eu já sei o que aconteceu. E joia que já está tudo aqui. Vamos pensar junto que a gente vem todo mundo para o mesmo lado da mesa. Né? Isso é incrível, eu não sei se acontece com vocês, mas a gente percebe que é genial assim, isso que acontece na comunicação. Né? Você traz todo mundo para o mesmo lado. E o operador fica meio com a sensação assim, não vem me perguntar o que aconteceu. O que aconteceu já está lá, já está no sistema, já está na plataforma. A gente não precisa mais conversar sobre isso. A informação que você precisa já está lá. Agora vamos discutir o que fazer com isso, certo? Então, não sei se acontece com vocês. Era o caso que eu ia complementar, que é o que acontece com as nossas operações, né? Então, a gente coloca realmente essas ferramentas à disposição desses técnicos, dessas equipes que estão realmente tocando a operação e começa a ver uma disputa sadia, porque os números estão lá, estão registrados, né? Cada toque em cada equipamento, cada procedimento de rotina que é feito para essa, vamos dizer assim, corretiva até, né? Preventiva, que seja, ou a preditiva. Cada um desses itens estão muito bem registrados e a performance começa a ser, vamos dizer assim, um momento de melhoria contínua, né? Então, como é que a gente pode melhorar essa performance, né? Por que o nosso tempo-resposta e o SLA nós estamos cumprindo 100%, mas com esse prazo? Conseguimos reduzir? Internamente a equipe se disputa, né? Então, cria essa motivação para melhorar a performance, né? E a gente tem ferramentas, né, de auditoria interna, né? Não necessitar do auditor externo para melhorar a performance ou para questionar como é que estamos executando, né? E sim a própria equipe ter os dados disponíveis para avaliar como é que pode melhorar. Então, as reuniões de operação são mais produtivas porque nós estamos trabalhando sobre fatos. Nós estamos conversando a respeito do executado, de como foi, com a foto, com o antes, com o depois, com uma observação, com um filme, com os dados, né, do IoT precisos e o tempo desde aquela abertura de chamada exato em segundos, quando esse técnico chegou na máquina, depois o outro SLA de quanto tempo ele demorou para performar aquela avaria. Então, a gente começa a falar realmente de execução, fatos, transparência, que você observou bem, né, Cristiano? O quanto isso aí muda a cultura dentro da fábrica. Nós temos uma fábrica acontecendo agora, né? Muitas delas 24/7, 365 dias no ano, que nós precisamos dar ferramentas para que isso, vamos dizer assim, tenha uma vida saudável, vamos chamar assim, né? E quando a gente faz isso aí, a gente está entregando benefícios para essa equipe estar mais motivada a melhorar a performance. Né? Não estamos carregando de burocracia, né? Vamos tirar essa burocracia da operação industrial, que é o nosso grande foco aí, né? Conseguimos entregar isso como valor
Sim, vamos sim. gradativamente atendendo aos nossos clientes, né? Não, incrível. O que a gente tem que lembrar que nem tudo são rosas, né? O caminho não é fácil, mas ele é um caminho que vale a pena. E o legal dessa, lembrando de outra coisa que é bem diferente do mindset de softwares antigos, né? Quando a gente pensa, ok, o que está realmente mudando? Eu acho que tem uma mentalidade ágil, e aí a gente tem que falar um pouquinho também sobre cultura e mindset. Eu não gosto muito do termo mindset, porque tudo hoje é mindset, mindset, mas tem um quê cultural disso que a gente não pode deixar fora da mesa, mas que é a questão de metodologia ágil, ou seja, pequenas entregas melhora, porque sistemas de licença de software antigamente era um vendedor que chegava jantares na churrascaria, ou jantares caríssimos e tal, e fechava-se um negócio gigantesco, com um risco gigantesco, né? Porque eu tinha lá, fechei a fábrica inteira e incrível, era um projeto que ia levar 2, 3 anos, mas no frigir dos ovos a gente não sabia o que ia ser entregue lá na ponta, porque a gente encontra tanto percalço no caminho, tanta coisa e aí é uma frustração tão grande, né? Porque muitas cabeças rolam ao longo de uma implantação de um projeto, de um ERP, é muito comum. Porque o RP, a gente tem clientes que o RP já foi adiado, o Go Live, 3 vezes. Ou seja, era para sair num ano, foi sair o Go Live 1 ano e meio depois de ser adiado. E aí muita gente, porque é um processo frustrante, é impossível prever todo o caminho. É uma jornada longa, uma jornada que... E eu acho que isso é legal dos softwares novos que estão vindo, que é pegar pacotes pequenos. Vamos resolver um problema, expande. Um problema, expande. Um problema, expande. Vamos criar uma relação de longo prazo. Porque daí a gente tem um alinhamento. Então, acho que esse alinhamento de expectativas, que ele é muito puxado por recorrência, né? Que é, ok, eu estou contigo porque eu preciso estar contigo e a recorrência garante que eu vou estar aqui quando você precisar, né? Eu acho que e tem esse alinhamento Desenvolvimento contínuo, né? A gente Não. tem isso muito claro na nossa plataforma, que esse desenvolvimento é que nos faz ser melhor dia a dia, né? Então, é óbvio que nós criamos um segmento novo, né? Nós realmente estamos muito bem posicionados como realmente líder nessa questão de manutenção de operações, né? Operações de manutenção. A gente quer esse posicionamento global. Graças a Deus estamos avançando e temos realmente, além de clientes globais, temos, vamos dizer assim, investidores que acreditaram desde o início, né, do nosso percurso. Mas lá na ponta, realmente, a gente precisa ser fácil. Nós precisamos trazer essa usabilidade, né? Essa inteligência, que é o que o futuro está nos pedindo, realmente, né? Que as indústrias sejam inteligentes, que ela viva dessa alimentação. Então, um software as a service, né? Um SaaS, ele alimenta isso e nós não temos versões. A nossa versão acontece de 15 em 15 dias, roadmaps com sprints curtos, realmente sempre entregando. Isso que você falou é o nosso dia a dia, Cristiano. Realmente que vamos dizer assim, setores, estruturações, vamos dizer assim, de o quanto esse precisa ser ajustado para poder avançar outros módulos. Quer dizer, a nossa plataforma é bem ampla, né? E o quanto a gente vai crescer, o cliente que tem que entender bem, né? O legal é a gente viver isso para desenvolver o nosso produto, para melhorar o nosso produto e também possibilitar o cliente viver isso, né? Não fazer E porque dar inputs, né? Fazer um Gantt de software, né? Fazer um Gantt, porque ao contrário de construir uma obra civil, né? Uma grande infraestrutura, você já sabe como que a ponte tem que estar ao final. Você já sabe qual que é a entrega.
Em software, em sistemas, é impossível saber qual que vai ser a entrega daqui a 2 anos, qual que vai ser exato, porque é um processo de transformação pelo qual a empresa passa. E imaginar que a gente sabe o que vai ser o sistema e um monte de gente sentada, trancada numa sala, escrevendo caderno de especificação e tudo mais, é impossível prever todo o aprendizado e todo o impacto que isso vai ter na operação. Então, entregar pacotes pequenos permite não só do nosso lado a gente melhorar o software por sprints, mas permitir ao cliente também viver isso, né? Ele também fazer as sprints dele. Minha sprint vai ser em uma linha de produção ou um segmento da manutenção. Vamos fazer aqui a manutenção desse segmento, vamos implantar, porque a gente vai aprender e vai ser melhor. Daqui a 2 meses a gente está muito mais inteligente. E daí a gente sabe o que a gente precisa, sabe qual que é o impacto que vai ter. Acho que esse é o... A gente, vamos dizer assim, carrega para esse nosso cliente final aí uma versatilidade que talvez ele não tinha, né? Ele começa, vamos dizer assim, a ter produtos com um ciclo de vida talvez menores, porque o mercado está exigindo isso, né? Que ele dinamize esse design, essa atualização do produto final dele com uma velocidade. Então, os lotes dentro da linha começam a ser menores. Como é que ele faz um setup mais rápido? Como é que ele transmite informação dentro da própria manutenção, né? Como é que ele atualiza essa ponta aí com a informação correta? Então, no nosso caso específico, a gente consegue colocar na palma da mão desse operador. Ponta. Lá na ponta, ele tem informação atualizada do que o fabricante, esse nosso, né, fabricante, fornecedor aí está nos informando que é o correto agora. Ele atualizou agora de manhã, então está na mão do técnico na ponta. Sim. Perfeito. Abel, mais algum ponto que você gostaria de acrescentar ou algum recado para quem está começando essa jornada aí de transformação digital na sua fábrica, que está começando a entrar nisso? Queria deixar alguma mensagem? Claro, né, Cristiano, que a gente vem comentando aí, que a indústria sempre foi líder nessa questão de trazer informação e os produtos industriais, né? Claro que tem tanta coisa embarcada de tecnologia e, vamos dizer assim, está faltando esse elo que é a comunicação, né? Então, é importante que quem ainda não decidiu por isso, né, tenha muito claro que ele só está retardando uma decisão, que esse novo mercado, esse futuro, ele já começou. Tem empresas que estão tirando partido de ser esse early adopters, né? Eles estão realmente na frente, empresas realmente centenárias aí estão muito conscientes disso que está acontecendo, estão abertas para isso, estão trazendo, né, essas inovações aí para dentro o mais breve possível, claro que trazendo ROI, né? Precisamos ser claros em entregar esse ROI que foi estabelecido no projeto, mas de uma forma geral eu vejo isso, né? Nós estamos numa mudança cultural, né? Realmente de toda a transformação digital que está acontecendo não só na indústria, mas em todos os outros segmentos, né? Talvez a indústria demore um pouquinho, porque são investimentos realmente de grande porte nos ativos, né? Então a gente sabe da responsabilidade de uma tomada de decisão, mas essa abertura nos parece inevitável, né? O abrir para projetos, abrir espaço para questionar se realmente esses projetos, se esses processos internos aí podem melhorar, né? É possível melhorar e a gente tem acompanhado, né, nesses cases de sucesso que a gente faz, que é possível e a gente está bastante atento a isso para trabalharmos aí para trazer o resultado esperado. Perfeito. Sem Obrigado aí. informações, nós somos só mais uma pessoa com uma opinião, né? Então é isso. Acho que é todo mundo trabalhando para que todo mundo, sem dados, nós somos só mais uma pessoa com uma opinião. Então esse acho que é parte do que essa nova geração de software vem trazendo. É mais dados, mais informação que transforma em inteligência, que transforma em produtividade, em ROI no fim das contas. Então,
Muito obrigado. Muito obrigado, Abel. Obrigado, Cristiano. Vamos juntos aí. Temos bons projetos aí para a gente evoluir juntos aí. Que legal. Combinado. Perfeito. Muito obrigado, Abel. Obrigado. Esse foi mais um PKIoT Talks. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.